Bom, pessoal do Não Parece Sério, eu sei que vocês estão achando estranho, que vocês devem estar achando que a gente tem uma tela aqui, que a gente pegou, tá perguntando se tá me vendo, se tá me ouvindo, sabe aquela coisa de entrevista online? Não, agora estamos no mesmo ambiente, ó, estamos juntos, que coisa. Tudo bom, Simone? Primeiro, né, parabéns pelo filme, né, eu vi ele 2 vezes, né, vi agora há pouco e vi quando ele entrou na mostra, e a minha primeira pergunta não tem como ser outra, como é fazer um personagem feito pela Clarice Lispector? Qual é a responsabilidade ou não é responsabilidade, é outra palavra que você diria por fazer um personagem vindo dela? Olha, é sim uma grande responsabilidade. E por um momento eu pensei, meu Deus, que responsabilidade. Mas aí no momento seguinte eu tive que falar, bom, eu vou ter que ser irresponsável então. Porque se eu for levar isso em consideração, eu não vou conseguir fazer. Então, aí eu mergulhei para viver essa experiência. E fui descobrindo o meu jeito de fazer a Lori. E quando você foi entendendo o roteiro, conversou com a Marcela, que vocês já fizeram outros trabalhos juntos, quando você percebeu que a Lori tinha essa, não só uma jornada durante o filme, mas ela é um personagem com muitas camadas, porque ela vai se descobrir aqui e ali, que eu não vou contar pra você ver o filme, né? Como é que foi entender essas camadas e entendendo como que ia ser a sua atuação para fazer esse filme? Bom, eu leio a Clarice desde que eu sou adolescente. Assim. O primeiro livro que eu li dela foi o Água Viva. E eu li muito a obra da Clarice. Acho que essa preparação de personagem começa lá na minha adolescência. A Clarice me acompanhou muito durante muito tempo. E então, acho que eu tinha uma intimidade também, sabe? Com essas imagens dela. E ela foi no momento da minha formação, né? Adolescência. Essas imagens, elas foram me compondo também. E aí, sobre as camadas todas, nem tudo a gente consegue trazer para a consciência, porque fica demais. Então a gente estuda, lê, trabalha, a gente ficou numa sala de ensaio durante um mês, eu e a Marcela a gente conversou muito, nós também temos uma coisa íntima, é o terceiro trabalho que nós fazemos juntas. E... Pra quem não sabe, ela é produtora do filme também. Ah, é? Tá, isso é importante. E aí, ao mesmo tempo, você se prepara, cria esse amálgama, assim, de imagens, mas na hora que você vai atuar, começar a fazer lá o processo de estar em cena, aí você tem que entrar no vazio de novo, para descobrir a cena e para se surpreender com as emoções. Que o mais bonito é quando a gente se surpreende. E você, por mais que o nome do filme seja O Livro dos Prazeres, na verdade ele usa uma base ali, ele vai contar outras coisas, ele vai por outros caminhos. Nesse caso, para você ter um pouquinho mais de liberdade, porque o filme ele vai acontecer de uma forma diferente, ele é atual, ele não está contando a história da época que ele foi escrito. Você se sentiu com mais liberdade para fazer a sua personagem? Porque você percebeu que algumas coisas você falou, peraí, ela está vivendo outras coisas, ela está acontecendo em outro momento. Você sentiu um pouquinho mais de liberdade ou uma forma de, de construir de outra forma? Ter uma coisa mais contemporânea, me autorizar mais em relação à Clarice, né? Eu nunca pensei dessa maneira, eu só pensei que era muito difícil traduzir aquela personagem e definir ela especialmente com algumas palavras. Então eu fui muito por um terreno de aproximação. Eu fui assim, eu peguei a própria obra da Clarice para dar algumas balizas para mim. O livro que vem antes do Livro dos Prazeres é A Paixão Segundo GH, que é onde a GH come a barata e entra no processo de êxtase, de delírio, de loucura. Então, e é bem antes. Então você vê que interessante. Essa mulher que passou por esse processo de encontro, de uma desconstrução do mundo, ela no Livro dos Prazeres vai aprender de novo a reconstruir a relação dela com o mundo. Então eu fui por esse caminho, assim. E também nas imagens que o próprio livro ia trazendo, o fato de ela ser uma sereia, a Lorelei, que tem um rabo de peixe e a cabeça de mulher, e que ela está integrando esses dois mundos, o mundo racional com o mundo animal, se tornando um corpo, uma presença no mundo, para daí poder atuar. E acho que essa presença no mundo ela tem a ver com os afetos, né? De sair de uma coisa, de sair dos ideais de relacionamento, inclusive os ideais da vida e começar a construir uma relação com a vida direta, assim. Acho que eu fui por aí, mais por aí, sabe? E a parceria, porque eu até conversei com a Marcela antes e ela falou que ela chegou com você antes de direitos, antes de fazer muita coisa, ela chegou com o livro e falou, olha, eu tô pensando em fazer um filme sobre este livro da Clarice e vocês estavam terminando uma outra coisa.
Como é que foi essa surpresa de perceber, pera, há uma chance de eu protagonizar né, pegando o que você disse, de protagonizar um livro que eu li há muito tempo, que eu conheço, que eu sei. Quando ela me chamou para fazer, pensou em mim nesse filme, acho que eu não tinha lido o Livro dos Prazeres ainda. Eu tinha lido outros. E a gente tinha até conversado que era uma coisa que eu queria fazer Água Viva no cinema, que é mais abstrato ainda, né? E aí ela falou dessa ideia de fazer o Livro dos Prazeres. Nossa, eu fiquei super emocionada, imagina, fazer uma protagonista da Clarice, né? E a gente estava fazendo a Musa Impassível naquele momento. E a gente tinha acabado de fazer uma homenagem para Marcélia Cartacho, na Hora da Estrela. Então, é um momento que a Adrine come um cachorro-quente conversando com as estátuas. E tem um momento da Marcélia, fazendo a Macabé, que ela come um sanduíche. Então, a gente tinha acabado de fazer essa homenagem, e a Marcela veio e falou dessa vontade de fazer esse livro. E eu falei, vamos fazer. Eu nem pensei se era complexo, se era difícil, se não era. Eu só falei, sim, eu quero fazer isso. E você já entrou como produtora também depois, ou foi acontecendo? Daí a gente foi acontecendo e daí eu fui entrando, sim. E quando você tem, por exemplo, o personagem do Javier, que é argentino, como é que foi trabalhar com ele em cena? Né? Porque você tem que construir uma relação com ele, a relação que você tem com ele no começo do filme e a relação que você tem no final é totalmente distinta. Totalmente. Então, como é que é criar isso em especial cena? O encontro com o Javier, eu acho, assim, até falei uma coisa que eu não tinha pensado ainda, mas o Javier é estrangeiro, ele é argentino. Mas é mais do que isso. Eu acho que ele tem uma coisa que é muito do universo da Clarice. O Javier, assim como eu, se sente um estrangeiro no mundo. Eu acho que ele é uma pessoa de uma sensibilidade muito profunda e ele tá sempre descobrindo essa relação com o mundo, sabe? Também, assim como eu sinto que eu sou também. Então a gente se encontrou num lugar muito sensível, único. E vocês têm cenas muito íntimas e quando você percebeu o olhar que ia ser dado para essas cenas, quando você até comentou na coletiva que está acostumada a fazer filmes com nudez, com cenas de sexo, e quando você percebeu que esse filme teria um outro olhar para essas mesmas cenas, até como duração, com o jeito que ia ser filmada, como é que foi perceber isso como atriz? Isso foi muito bonito de vivenciar, na verdade, porque realmente eu fiz muitas cenas de nudez, muitas cenas de sexo e uma sensação de um feminino que era muito despedaçado na frente da câmera, né? Então, fazer a Lori foi uma experiência muito diferente, porque ela faz o caminho oposto, ela se reintegra, ela se integra com ela mesma na frente da câmera. Viver essa experiência na frente da câmera foi muito, acho que, importante para minha psique, eu diria, sabe? Então, e isso entra nessas cenas de sexo também, que são contadas de uma outra maneira. Acho que são experiências que vão integrando a gente, que vão ajudando a gente a continuar na vida. Então, agora que esse filme, primeiro ele foi pra mostra, que foi quando eu disse pra vocês assistirem esse filme, ficar de olho nele, porque é maravilhoso. Já viu? Até concordo. E agora que ele pode ser lançado e com todas essas similaridades, do tipo ele ser lançado perto de primavera, né, ele ser lançado nesse momento político, que as mulheres estão em outro foco. Como é que é tudo isso quando o filme finalmente vai chegar aos cinemas? Sim, acho que tem uma coisa bonita, assim. Quando eu fiz o meu teste para o meu primeiro filme, que foi Lavoura Arcaica, eu morava numa pensão ali na Doc Lobo. E agora eu estou hospedada exatamente no hotel na frente dessa pensão. Achei isso tão curioso. E esse primeiro filme que eu fiz, né, a personagem, a Ana, ela é assassinada pelo pai no final do filme, quando ela se expressa através da dança, assim. E aí veio agora vivendo essa personagem, que na verdade é o caminho de reconstruir esse feminino e dar voz para ele. Então, acho que é um momento muito, muito bonito, assim, dessa voz que está surgindo. E você, sempre a gente fala que todo ator leva alguma coisa do personagem, que você traz alguma coisa da Lori pela jornada que ela tem no filme, você se sentiu parte ou que viveu situações parecidas com ela? Sim, eu acho que os personagens estão sempre falando da gente, né, de alguma maneira. Então eu acho que eu ainda continuo aprendendo com a Lori. E ainda vou aprender durante muito tempo. E já te agradecendo, Simone, indo para minha última pergunta, uma coisa que é muito interessante no filme é que ele faz o contrário, né? Porque tem o Javier, ele faz o Ulisses, que seria o cara, né, iria buscar, que iria atrás, na verdade é ela que está indo atrás do Ulisses.
como é que foi perceber tudo isso e perceber que você teria que criar ali uma relação entre os dois e essa relação ia ali crescendo ao longo da narrativa pelos percalços que ela ia passar como educadora, né? Eu sou educadora, então eu sei algumas coisas que ela passa. Como é que chegar, por exemplo, uma cena específica, eu não vou contar pra você ver, de ela se entender, é diferente? Sim, até essa coisa, é muito interessante isso, né? Que a Clarice constrói essa personagem que é uma professora primária, né? E eu acho tão lindo que ela passe por toda essa reconstrução dos afetos para entender verdadeiramente a função dela como educadora. E que com certeza toda essa vida que ela descobre nela mesma, ela vai conseguir, pelo menos parte disso, transmitir para as crianças que estão numa idade de formação. Então, personagem que vem diz muito, né? Simone, já te agradecendo de novo pelo seu tempo. Convido o pessoal para ver Livro dos Prazeres, que está chegando agorinha nos cinemas. Você tem que ver, e eu já falei para você que assim, me assiste, quando eu entro nas redes sociais, filme nacional, primeira semana. Blockbuster você pode ver depois, ele vai estar lá, tá? Então convido o pessoal para ver Livro dos Prazeres, que estreia agorinha, na primavera, que bonitinho. Foi passado, assim. Livro dos Prazeres estreia dia 22 de setembro e a gente espera vocês. Boa primavera. Boa primavera, até mais.